Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Universo ABA e hoje nós vamos falar sobre uma novidade, que é o nosso Núcleo de Desenvolvimento e Autonomia, onde nós vamos atender crianças e adolescentes até 18 anos de idade através de atividades em grupos terapêuticos. E para participar desse podcast e trazer toda essa novidade para vocês, eu convidei uma pessoa muito especial que nos ajudou a desenvolver esse projeto e a implementá-lo. Sandra, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui divulgando essa novidade muito planejada, analisada e estudada por todos nós. Então eu quero começar falando do que a gente vai trabalhar dentro desse Núcleo de Desenvolvimento e Autonomia. Nosso objetivo é trabalhar através de grupos terapêuticos habilidades esportivas, sociais e emocionais. Além disso, trazer para um contexto onde a gente vai proporcionar o desenvolvimento da autonomia desses indivíduos para o dia a dia. E eu queria que você comentasse a importância dos grupos terapêuticos, como que isso pode ser benéfico para o desenvolvimento dessas crianças e adolescentes. Primeiro, falar que esses grupos eles vão ser analisados e avaliados para nós entendermos quais são as crianças que vão fazer parte de cada turminha. Então, essas turminhas vão ser de pequenos grupos, vão ter ali os instrutores que vão estar à frente, que são profissionais especialistas, e o nosso maior objetivo é esse. Quando a gente fala de grupos terapêuticos, a gente fala de desenvolver comunicação, interação, a socialização, tão importante para além da vida, né? Então, muitas vezes na terapia a gente trabalha uns objetivos e existe a necessidade desse além. Ir ao mercado, as famílias trazem essa queixa que muitas vezes tem essa dificuldade, e esses grupos divididos por idades e mesmos interesses é importante exatamente por isso. A gente vai conseguir desenvolver naqueles grupos ali o que é necessário para aquela turminha. E quando você fala dessa importância do olhar inicial, a gente quer muito frisar isso, porque não é só pegar a criança e colocar ela dentro de uma turma. A gente precisa identificar a idade dela, quais são os interesses, se ela vai se beneficiar daquele grupo terapêutico. E quando a gente fala de grupo terapêutico, a gente está falando ali de 3 crianças numa turma com um instrutor e com o assistente de desenvolvimento. Então, é bom a gente já começar a familiarizar as pessoas com esses termos. E os nossos instrutores, eles vão ter especialidades diversas para complementar esse ambiente de vivências. Então, nós vamos ter instrutores formados em diversas áreas para complementar esse ambiente de vivências, instrutores formados em nutrição, instrutores formados em psicologia, educadores físicos para trabalhar esportes de maneiras adaptadas, e nós vamos ter os assistentes de desenvolvimento, que vão auxiliar esse instrutor na promoção de atividades dentro desse grupo terapêutico. Então, vamos falar um pouco desse processo de avaliação. O que é importante a gente avaliar nesse momento inicial antes que a criança possa entrar num grupo terapêutico? Primeiro, ter esse olhar, que é um profissional que vai estar fazendo essa análise, essa avaliação ali inicial, para que a gente consiga ter a certeza de que a criança vai se beneficiar com esse projeto, com esse grupinho onde ela vai estar inserida. Então, tem crianças que estão preparadas e outras que ainda não estão preparadas para esse momento. Então, isso vai ser analisado e passado para as famílias ali nesse primeiro momento. Então, é indicado para essa criança, a gente vai trazer as orientações, vai ver quais são as outras crianças envolvidas, vai analisar para montar essas turmas com muito critério e baseada na necessidade mesmo de cada turminha. E pode ser que os participantes desse núcleo sejam pacientes do núcleo de especialidades terapêuticas ou do núcleo de terapia ABA, mas pode ser que seja um paciente que não faz ainda um tratamento terapêutico, mas que precisa desse ambiente de estimulação, de convivência social, para desenvolver algumas habilidades importantes para a sua idade. Então, eu quero falar dos principais objetivos que a gente vai trabalhar dentro desses grupos terapêuticos. A gente entende que, dependendo da idade, a gente vai trabalhar habilidades específicas, mas de forma geral. Quais são os nossos objetivos dentro desse núcleo de desenvolvimento e autonomia? O olhar sobre trazer a independência e a autonomia para o indivíduo é o ponto principal. Então, a gente entende que dentro desses grupos terapêuticos, nós vamos estar preparando eles para, num futuro próximo, eles estarem mais seguros para a vida.
Então, esse olhar sobre a necessidade de cada um é importante e inserido nesses grupos, porque a comunicação é importante, a socialização é importante, a interação é importante. Nós ouvimos muito alguns responsáveis chegarem até nós e falarem que é indicado uma atividade esportiva para a criança, mas a criança chega lá e não consegue interagir, não consegue entender o que está fazendo ali. Então, a gente entende que existe ainda uma dificuldade no processo. Então, esse grupo terapêutico vai ajudar, porque ali ela também vai ter esse educador físico naquele momento em que lá na vida dela, ela tem essa oportunidade. Ela vai saber como fazer isso, porque ela vai estar praticando ali junto ao instrutor que vai estar indicando, junto com os amiguinhos da turminha, fazendo essa interação para conseguir levar para a vida. E um dos objetivos é trazer realidade do contexto social para dentro da clínica, para que ele possa replicar isso do lado de fora. Então, simular ali ambientes de aprendizado, como um ambiente escolar, simular um ambiente como se ele estivesse fazendo uma educação física ou jogando futebol na praça com os amigos, fazer aquele momento onde a criança está no lanche ou está em casa preparando um lanchinho para fazer à tarde. E essas atividades, essas habilidades vão ser todas trabalhadas dentro do nosso núcleo de desenvolvimento e autonomia. Com qual objetivo? De fazer com que a criança tenha cada vez mais segurança para fazer essas atividades. Porque muitas vezes a criança e o adolescente deixa de fazer uma atividade por medo de fazer errado, por medo do que as pessoas vão falar, do que as pessoas vão achar. E a gente quer promover esse ambiente seguro para que ele tenha a liberdade de testar coisas novas, tentar coisas novas sem o medo do julgamento, mas com a possibilidade de, inclusive, se espelhar no que o outro está fazendo e aprender novas habilidades com os seus pares e com os nossos instrutores e assistentes de desenvolvimento, né? Não só simular, mas também levar eles para a vida. Então, vão ter momentos em que vai-se ao mercado com eles, fazer algum passeio ali focado em alguma habilidade que precisa desenvolver, para que vá além daquele espaço ali limitado também, que é um projeto que a gente precisa trabalhar o fora, né? Então, a gente deixa eles preparados ali e depois a gente leva também. Encontros temáticos vão acontecer, porque como eu vou interagir numa festinha de família ou numa festinha dos meus amigos, então, esses encontros temáticos vão proporcionar esse momento para que eles saibam como fazer. E a gente costuma falar muito que esses encontros, eles promovem uma amizade, acaba acontecendo amizades, mas o objetivo maior é fazer com que eles aprendam a fazer amigos fora. Então, é uma consequência as amizades acontecerem, mas o nosso foco é que eles levem para a vida, eles aprendam essa habilidade de como fazer lá fora. E é preocupação de muitos pais, né? Como é que o meu filho, será que ele está pronto para ir na padaria comprar um pão? Será que ele pode ir na farmácia comprar o desodorante dele? Será que ele pode sair para comer um pastel com os amigos na lanchonete do lado? Ele está preparado para ir numa festinha com outros colegas sem a minha presença? Então, a gente entende que hoje é muito difícil encontrar intervenções específicas para adolescentes que vão trabalhar essas questões do dia a dia, que é o pai tá no trabalho e a criança está em casa e ele ter a liberdade de comprar alguma coisa no comércio perto da sua casa, de saber atravessar uma rua, de fazer relacionamentos, de ter amigos. Então, essas são atividades que a gente vai trabalhar, principalmente com os adolescentes, e principalmente trazer para um contexto do que as nossas crianças vivem. Tem muitas coisas que, às vezes, os próprios familiares não sabem tratar com os seus filhos, como, por exemplo, a questão da sexualidade. Porque a gente entende que a criança que tem algum transtorno ou algum atraso no desenvolvimento, ele tem desejos como qualquer outra pessoa, ele tem a mesma fisiologia do corpo que outras crianças. E a gente precisa aprender a trabalhar essas questões e não ser um tabu, a gente poder falar sobre isso com eles. Então, a gente tem esse objetivo também de trazer esse contexto, essa realidade para a gente conversar e poder orientar eles nesse processo. E eu acredito que você também tem essa percepção da importância
desse processo e de todas essas atividades que vão ser realizadas dentro do núcleo de desenvolvimento, né? Sim, e lembrando, deixando claro aqui, que esse núcleo de desenvolvimento não tem o objetivo de substituir um processo terapêutico, são coisas distintas. Então, tem crianças, sim, que vão estar fazendo suas terapias, suas especialidades, conforme a orientação médica e da equipe multidisciplinar, e inseridas nesses grupos terapêuticos para desenvolver outras habilidades ali, além daquelas objetivos mais específicos das especialidades. E crianças que já passaram pelas especialidades, hoje já receberam alta, mas que ainda apresentam alguma dificuldade, como você falou, algum medo ainda de interagir, uma insegurança, e esses grupos sociais ali, de habilidades sociais, os grupos terapêuticos, eles vêm para poder acrescentar, e nesse novo momento, quando a gente fala, inclusive, da adolescência, várias emoções, sentimentos, situações que acontecem, que precisam ser trabalhadas de forma diferenciada, e em grupo com outras pessoas que têm a mesma dificuldade, falam da mesma forma. Então, até mesmo os instrutores selecionados para cada grupo, para cada idade, a gente vai ter esse olhar, porque eles precisam falar a mesma língua, eles precisam ser aceitos naquele ambiente por eles, para que tudo flua conforme a gente, de fato, quer que aconteça e desenvolva a autonomia e independência desses indivíduos. E você falou muito bem, não vem para substituir um tratamento terapêutico e nem para substituir o papel da família no desenvolvimento dos seus filhos, sejam eles crianças ou adolescentes. Vem para complementar, para auxiliar. Então, a família, durante esse processo da montagem do grupo terapêutico, da inserção desse indivíduo, ela vai trazer quais são as dificuldades que esse participante tem no dia a dia, na escola, ele não consegue fazer amigos, ele fala de um jeito que as pessoas não entendem. Como que a gente vai trabalhar isso do ambiente terapêutico? Então, esse acolhimento da família e das necessidades da família é muito importante. Tanto lá, quando a gente fala da terapia e do que precisa ser desenvolvido com a criança, quanto dentro dos grupos terapêuticos. Então, a gente precisa trazer a realidade, as necessidades da família para esse cenário como um protagonista, para ser isso que vai orientar todo o trabalho que vai ser feito com os participantes das turminhas. Exatamente. Por isso é necessário que a família entre também dentro do projeto. Então, esses grupinhos, assim como as crianças vão estar reunidas em grupos, os familiares desses grupos também estão reunidos para entender o que está acontecendo, o que está sendo solicitado, como é que esse desenvolvimento está acontecendo, está sendo satisfatório, está atendendo às necessidades, ouvir essa família e trazer as orientações também de uma forma em que isso se complemente para a vida deles. Então, a gente realiza ali e a família dá essa continuidade no processo do dia a dia da criança e do adolescente. E é importante que, para que a gente consiga trabalhar temas específicos, que a gente divida esses grupos por idade. Então, eu queria que você contasse quais foram os 3 grupos que a gente separou e por quê. Nós temos a primeira infância, temos os pré-adolescentes e os adolescentes. Então, a gente entende que temos fases do desenvolvimento, todo indivíduo tem essas fases do desenvolvimento e a gente precisa levar em consideração exatamente o que cada fase precisa desenvolver para conseguir analisar, montar os projetos. Nós falamos aqui de saídas, né, de festas temáticas, e isso tem tudo a ver quando a gente divide nesses segmentos, né? A primeira infância tem uma linguagem, tem uma forma de interagir, até a decoração do ambiente. Já os pré-adolescentes já não vão querer estar numa sala com um monte de desenhos animados. Para eles já não se sentem confortáveis. E os adolescentes, menos ainda. Então, a realidade de cada fase dessa é totalmente diferente. Então, a gente precisa trabalhar com esse olhar para eles se sentirem bem, participando daquilo ali, sendo integrantes participativos mesmo do processo. E, além disso, o que a gente vai desenvolver com cada área também é muito específico de cada fase. Então, nós dividimos nessas 3 fases para que a gente consiga ter um olhar bem diferenciado e focado em cada realidade. E é por isso que a gente decidiu fazer turmas pequenas de 3 integrantes e onde esses 3 integrantes dessas turmas vão poder se unir a outras turmas. Para quê? Para que a gente promova atividades como essa. Porque numa festa não é uma festa com 3 pessoas. Uma educação física não é uma educação física com 3 pessoas. Então, as turmas elas vão ser
realizadas com três integrantes em alguns ambientes para trabalhar algumas habilidades. E para trabalhar outras habilidades, nós vamos unir 2, 3 turmas, 4 turmas, para que a gente possa simular esses ambientes com poucas, com um pouquinho mais de pessoas, com muitas pessoas, né? Então, com esse limite aí de ter 12 crianças ou adolescentes ali para alguma atividade específica. Então, eu entendo que a gente vai poder simular diversos ambientes mesclando todas essas atividades. E eu acredito que isso vai proporcionar um ambiente para ele aprender a se portar em várias circunstâncias diferentes, né? Exatamente isso, Carol. E esse é o grande diferencial desse projeto. Não vai ser um projeto engessado, que todo dia ele vai lá, vai ficar com 3 crianças e vai embora para casa. Ele vai ter essa diversidade de ambientes, de situações, de simulações, onde ele vai levar isso para a vida dele. Vai levar isso para casa, para a igreja, para a escola, para outros ambientes que ele frequenta. Então, eu entendo que essa simulação de diversos ambientes vai proporcionar muito mais autonomia e segurança para as atividades do dia a dia, principalmente quando a gente fala de pré-adolescentes e adolescentes. E agora eu queria falar sobre essas habilidades que a gente vai trabalhar de forma mais específicas, porque, como eu falei, nós vamos ter instrutores das mais diversas formações e cada um vai poder contribuir com a sua área de atuação. Então, eu quero listar agora algumas habilidades que a gente vai poder trabalhar dentro desses ambientes de acordo com a especialidade desses instrutores. Isso mesmo, Carol. E dentro de trabalhar a autonomia e independência de uma criança, de um adolescente, a gente pensa no primeiro momento dentro da própria casa dele. Quais são os ambientes que tem uma casa? O que ele faz? O que ele deve fazer? O que ele já consegue fazer em cada ambiente? Na cozinha, é um grande desafio para as famílias hoje terem as crianças, os adolescentes, eles já querem fazer as próprias receitas, eles já estão preparados para isso, eles sabem manusear uns objetos, o que fazer, como fazer, de que forma fazer. Então, ter um instrutor que tem uma formação específica, por exemplo, um nutricionista dentro daquela cozinha ali, junto com ele, junto com o grupinho dele, fazendo essa prática, é muito mais eficaz e, de fato, ele vai conseguir generalizar e levar para a vida dele aquilo aprendido ali. Você falou muito bem desse ambiente domiciliar, a gente já falou também do ambiente social, de festas. Existe também um ambiente escolar, onde, às vezes, a criança tem alguma necessidade de suporte ali, a leitura, a escrita. A gente tem também o suporte e o aprendizado de como realizar algumas atividades físicas, uma coisa mais individualizada, que não necessariamente na escola ele consegue receber de uma forma mais direta, e a gente vai poder proporcionar isso dentro desse ambiente com os nossos instrutores e assistentes de desenvolvimento, assim como outras atividades, porque tem crianças que gostam de atividades mais intelectuais, e adolescentes que também gostam de atividades mais esportivas, como são 2 coisas que a gente já citou aqui. E tem algumas crianças e adolescentes que vão ser mais criativas, que vão gostar mais de se envolver com a parte musical. Então, a gente vai trabalhar também essa questão da criatividade, da descoberta de talentos, da socialização através da música. Então, são muitas atividades que a gente vai trazer dentro desse núcleo de desenvolvimento, e eu tenho certeza que todas as pessoas que participarem vão realmente ver o resultado no desenvolvimento e na autonomia no dia a dia. Então, para finalizar, eu queria agradecer essa oportunidade que a gente teve de troca, a nossa busca pelo conhecimento e como ofertar tudo que os nossos pacientes, os aprendizes precisam. É muito importante da gente trazer dentro dos nossos núcleos, que é o núcleo de diagnóstico, o núcleo de especialidades terapêuticas, o núcleo de terapia ABA e agora o núcleo de desenvolvimento e autonomia, e poder cuidar desse indivíduo de uma forma muito completa. É isso que a gente quer dentro do universo ABA, trazer esse conceito de olhar o paciente como um todo, de uma forma integral, e poder proporcionar para ele o que ele precisa, seja na socialização, seja no desenvolvimento de habilidades de forma individual e personalizada, seja através da descoberta de um diagnóstico. Enfim, nós queremos poder ajudar, acolher as famílias
com muito respeito, com muita ciência, mas também com muita alegria, proporcionando atividades que vão trazer para esse paciente vivências que vão complementar a sua vida, não só nas habilidades, mas também na vivência social. Então, eu queria te agradecer, Sandra, por mais essa oportunidade que a gente teve de troca, e tenho certeza que esse vai ser mais um projeto para atuar no desenvolvimento dos indivíduos que são atendidos por nós. É um prazer, novamente, eu digo que fazer parte desse projeto é muito gratificante, e esse olhar que a empresa tem de estar sempre buscando o que falta para a gente conseguir promover esse olhar mais de uma forma maior para cada indivíduo, e agora também os adolescentes entrando, né, dentro do nosso universo. Então, é muito gratificante a gente fazer esse trabalho, estar oferecendo esse trabalho e levando para cada criança que tem ainda uma limitação, de uma restrição ali de algo que ela ainda não sabe, com outros grupos ela experimentando isso e aprendendo dentro de cada fase do desenvolvimento. Então, se você gostou desse podcast, gostou dessa novidade, curte, compartilha, manda para pessoas que podem se beneficiar desse núcleo de desenvolvimento e autonomia, que precisam trabalhar habilidades do dia a dia, a socialização, o desenvolvimento da criatividade, de atividades esportivas, e eu tenho certeza que esse vai ser mais um momento que vai promover um impulso na inclusão, que é o que a gente quer para a nossa sociedade. Muito obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo podcast. Tchau, tchau!